Shalom Ubraha. Se isso acontecer com você, você é o escolhido. Como perceber que fui escolhido por Deus? Como perceber que fui chamado pelo Senhor? Muito antes de nascer? Para carregar isso, uma missão, para cumprir um propósito que eu não pedi, mas que me foi determinado muito antes de eu sequer pensar em nascer. Então fique até o final, porque hoje vou te dizer quais são os pontos e por que você é uma pessoa escolhida. Todos nós fomos escolhidos para ter um ministério. A palavra ensina que houve homens com diferentes talentos. A um foi dado 3, a outro foi dado 1, a outro foi dado 5. A palavra diz que quem recebeu 5 e 3 talentos multiplicou, mas quem recebeu 1 enterrou, achando pouco e por preguiça. A palavra mostra que quando o Senhor que lhe deu os talentos voltou, recompensou quem tinha 3 e 5 talentos, porque multiplicaram o que receberam. Mas, no entanto, o que tinha 1 disse: eu enterrei porque tive medo, e bom, enterrei ali. O Senhor lhe disse: por que você fez isso? Pelo menos você deveria ter levado ao banco para que rendesse, já que não ia trabalhar com ele, pelo menos devolver, ou seja, o dobro do que te deram, para que não perdesse mais. Mas você o enterrou, tirando todos os lucros, porque pensou que eu era um senhor, que planto onde não colhi e que pego o que não é meu. E diz que tiraram do que tinha 1 e deram para o que tinha 5. E o desqualificaram porque a quem tem será dado mais, e a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. O que isso significa? Os homens foram escolhidos muito antes de nascer para cumprir um propósito que Deus determinou nos homens por meio do seu espírito. O que determina a missão de um homem é o espírito que ele carrega. Por exemplo, João Batista tinha o espírito de Elias e por isso tinha uma missão profética, e seu temperamento e caráter eram os mesmos de Elias. Por quê? Porque ele tinha o espírito de Elias. Todos os homens temos espíritos diferentes, todos os homens temos espíritos totalmente distintos, mas, mesmo assim, todos fomos escolhidos para ter um propósito. Como saber se fui escolhido por Deus para um propósito? Primeiro ponto, Deus fala muito com você através de sonhos. Deus fala muito com você através de sonhos. Tem pessoas que não se sentem tranquilas porque de alguma forma se sentem perturbadas por sonhos intensos que têm. Porque muitas vezes até saem do corpo, porque têm êxtases, porque conseguem ver coisas antes que aconteçam. Talvez Deus tenha te escolhido como profeta. Pode ser que você tenha sido um instrumento de Deus para Ele te usar no dom de profecia, para Ele talvez também te usar no ofício de profeta. E você pode perceber porque Deus fala claramente do nada. Ele também começa com você. Livrar de coisas, você vai perceber porque Deus te livra e ao seu espírito Deus fala. Porque a quem Deus fala em você não é nada mais do que o seu espírito, que é o seu espírito. Você vai sentir que está falando consigo mesmo, mas não é você mesmo, é a voz do seu espírito que está falando com você. Porque você tem uma alma, um corpo e um espírito. O espírito é tudo de bom que você tem da parte de Deus. A palavra diz que ninguém pode fazer nada de bom se não vier do Espírito, porque a única coisa boa que você tem da parte de Deus dentro de você é o seu espírito. Sua alma é neutra, sua alma. Sua alma é o que decide se vai se inclinar para a carne ou para o espírito. Mas, no entanto, o espírito é o que há de bom de Deus dentro de você e é a maneira que Deus usa para tratar com você. É por meio do espírito dele para o seu. Agora, outro ponto para você perceber que Deus te escolheu é que Deus vai te livrar da morte em muitas ocasiões. Se Deus vai te livrar de perder a vida onde muitos caíram, você não cairá. E não é por acaso ou por sorte. E não é que você seja uma pessoa que, não foi isso. Foi porque Deus te escolheu. É porque você é o escolhido. Exemplo bíblico, Moisés foi colocado no rio Nilo. Você sabe que o rio Nilo estava infestado de crocodilos, mas mesmo assim, a cestinha onde Moisés estava não virou e Deus o livrou de morrer afogado. Segundo ponto, os crocodilos não o comeram. Por quê? Porque Deus também o livrou de ser devorado pelos crocodilos. E isso não é sorte, não era porque ele ia crescer. Ele não ia dizer, uau, como eu sou sortudo. Olha, já escapei tantas vezes da morte que ninguém pode comigo. Eu sou o cara. Não é que você seja um escolhido e Deus te marcou, mas essa marca tem uma data de validade. Por quê? Porque o cemitério também está cheio de gente que tinha um chamado. Você está aqui. Você tem um chamado, mas se não colocá-lo em prática, infelizmente terá enterrado o seu talento.
O fato de que você seja chamado por Deus, de que tenha um chamado, de que Deus tenha um propósito com você, não significa que você vai esgotar esses recursos. Esses recursos acabam caso você não saiba. Na verdade, o cemitério está cheio de pessoas que tinham um chamado e morreram sem vê-lo se cumprir porque simplesmente não atenderam ao chamado. Simplesmente não atenderam à voz de alerta que Deus estava dando. Por exemplo, quando Moisés chega ao palácio do faraó no Egito, ele foi criado na corte lá do Egito, na corte suprema dos faraós, e percebe algo. E esse é outro ponto. Você percebe que é escolhido quando algumas coisas dão errado. Deus derruba certos planos, pois não há espaço para dois. Há lugar para apenas um plano, e Deus vai entrar com os planos dele e vai derrubar os seus porque não há espaço. Repito, não há espaço para dois planos, apenas um. E qual é o plano que vai ser realizado? É o plano de Deus. Por isso, Deus vai derrubar o seu plano e vai entrar com o dele. Que Deus derrube os seus planos implica que havia planos que você tinha. Há projetos que você estava avaliando, que você estava criando, que você estava estruturando, que Deus vai derrubar porque vão entrar os do exemplo bíblico. Quando Moisés chega à corte suprema do faraó, que foi criado aqui, ele estava estudando, ele estava sendo formado porque seria o próximo faraó. No entanto, não, nada disso aconteceu assim. Deus permitiu que o hebreu, porque ele era hebreu, Moisés, tirasse a vida de um egípcio e fugisse do Egito, irmão. E sim, ele seria um comandante, ele seria um governador, mas não do Egito, e sim do povo de Deus. Porque os planos de Deus são diferentes, e uma das provas de que você é escolhido é que as coisas começarão a dar errado. Deus escolhe Pedro mesmo quando a pescaria falha, pois há situações que ele faz dar errado. Pedro tentou pescar a noite toda e ninguém podia ensiná-lo. Já falei em minhas pregações, ninguém ensinava Pedro a pescar. Por quê? Porque Pedro dedicou toda a vida à pesca, atividade que praticava desde criança. Mas, pela primeira vez, sua pescaria falhou. Por que isso aconteceu? Porque foi Deus quem permitiu isso para aparecer para ele naquela noite, para aparecer para ele naquele dia e dizer: Pedro, mesmo que você esteja frustrado, mesmo que os planos tenham dado errado, mesmo que todos aqui estejam pescando, menos você. Fui eu quem permitiu, Pedro, pois era assim que eu colocaria meu plano em prática. Te chamaria e te escolheria. Ao irem para o mar aberto, Pedro acabou pescando mais que todos. Isso porque sua pesca tinha mais valor do que todas as outras ali. O homem, antes frustrado, motivo de riso dos outros, agora ria enquanto eles ficavam impressionados. Por quê? Porque os planos de Deus são corretos e perfeitos. Se Deus permitiu que as coisas dessem errado para você, agradeça e siga o fluxo do Senhor, porque as correntes desse mar, desse rio, vão te levar ao propósito divino e eterno do Senhor. Há pessoas que estão lutando contra Deus e fazem coisas difíceis. Por quê? Porque quem luta contra Deus só bate em uma parede. Ouça, só bate em uma parede. Onde está sepulcro você? Onde está, ó sepulcro? Ferrão? Onde está, ó morte, o seu ferrão? Onde está, ó sepulcro, a sua vitória? Aquele que luta contra Deus está lutando contra uma parede ou contra o ar. Ninguém pode vencer a Deus, então os seus propósitos vão se cumprir. Queira você ou não, outro ponto para perceber que você foi escolhido por Deus, que você foi selecionado por Deus para realizar algo nesta vida. É que você terá muita perseguição desde o princípio dos tempos. Os homens que Deus iria escolher, os homens que Deus ia marcar para cumprir um propósito, eram pessoas desprezadas. A Bíblia afirma que Deus escolheu o que é vil e desprezado para envergonhar os que se consideram sábios em sua própria concupiscência. Sim, literalmente, um dos pontos que mostra que você é um escolhido e que foi marcado por Deus antes de nascer é que você é praticamente um esquecido. Em tudo te deixam por último. Em tudo você é. Olha, desde que eu era criança, desde que me lembro, eu tinha problemas para socializar. Com as outras crianças, eu era uma pessoa totalmente afastada. Não era que eu fosse 100% assim, sabe? Mas sim, irmão, poucas vezes eu cheguei a ter amigos quando era criança. Eu sempre estava no meu canto. Eu sempre fui uma criança meio diferente, sempre tranquilo. Eu sentava lá atrás, no último banco, e os outros meninos também. Eles não interagiam muito comigo, e eu também era assim. Eu me sentia bem desse jeito, mas sempre fui menosprezado e esquecido. Eu não sabia que isso era um dos sinais. Porque está na Bíblia, irmão.
Todos os homens que Deus escolheu, profetas, reis, sacerdotes, levitas, homens que Deus escolheu. Uns 99,9% eram homens menosprezados, esquecidos, dos quais Deus tirou da extrema pobreza. Homens que surgiram e que vieram totalmente de uma situação de abandono e jovens homens que Deus escolheu. Ainda que a realidade deles fosse amarga, porque mesmo que hoje você não seja nada, Deus pode te escolher para fazer de você o sucesso de amanhã. Mas volto a repetir, tudo acontece conforme o propósito e o chamado para o qual Deus te escolheu. Então você precisa saber e entender isso. Outro ponto que fala sobre ser um escolhido por Deus é que você tem um ministério, que Deus te marcou com um ministério. É que, mesmo que você esteja passando por tudo o que está passando, sempre, no final do túnel, Deus tem uma solução para você e sempre Deus vai te levar a águas profundas. Deus sempre vai te colocar por cima. Ou seja, Deus sempre vai te levar para cima. E não é que você diga, poxa, mas eu não sou ninguém. Por que Deus está abrindo essas portas para mim? Por que Deus está me dando essas conexões? Repito, não é porque você é muito inteligente. Não é porque você seja um homem com mentalidade de tubarão. Não é porque você seja uma mente prodígio. É que há uma graça de Deus e um propósito que foi escrito na eternidade, muito antes de você nascer, que tem que se cumprir. E por isso, as coisas parecem que misteriosamente aparecem no seu caminho e que uma coisa vai se conectando com a outra. Há quem pense que eles são homens prodígios, mentes sábias, mentes excelsas. É graça do Senhor e cumprimento de Deus de coisas que, sem você pedir, já estão sendo predestinadas para você e para os seus. Por quê? Porque são coisas que já aconteceram, assim na eternidade, porque tudo faz parte de um plano e de um propósito. Salomão afirma que Deus pôs a eternidade no homem e que tudo o que tinha que acontecer já aconteceu. Assim, o que você viverá da parte de Deus já foi planejado. Então você apenas verá o cumprimento e assim será. Assim como estamos destinados a nascer, viver, nos reproduzir e morrer. Da mesma forma, há planos e propósitos que já foram catalogados, que já foram feitos por Deus e outros que simplesmente Deus os permitirá. Porque no final o homem tem um livre-arbítrio e deve escolher qual será a sua próxima parada. Então essas são dicas para você perceber quando é escolhido por Deus, como Deus te escolheu, por que Deus te escolheu, para onde Deus te escolheu, qual é o seu caminho. Alguns perguntam, qual será meu destino? Qual será meu ministério? Aqui acabei de te dar as chaves para você perceber se tem ou não ministério, como perceber se tem ou não talento, como perceber que você é um escolhido, um eleito por Deus. Então todos nós fomos escolhidos e eleitos por Deus para cumprir diferentes propósitos, mas cada um tem que fazer tudo o que estiver ao seu alcance. Esforçar-se. Entenda como Deus disse a Josué, esforça-te e seja corajoso. É preciso esforçar-se e ser corajoso para que as coisas de Deus nos alcancem no melhor momento e no tempo certo, correto, e isso seja uma grande bênção. Quem te cumprimenta é outro irmão e profeta, Dione de la Rosa. Vou te convidar a deixar um like no vídeo e a se inscrever caso ainda não seja inscrito e ativar o sininho. Te convido a me seguir no Facebook como Dione de la Rosa e no Instagram como Profeta Dione de la Rosa para oração. Lembre-se que no Facebook não pedimos dinheiro para nenhum orfanato. Lembre-se que nossa página principal é Dione de la Rosa e tem 290 mil e alguns seguidores no Facebook. E se alguém te pedir dinheiro em páginas, são páginas falsas que estão se passando por mim. Então não envie dinheiro. Nós não temos nenhum orfanato. E o nosso ministério não pede dinheiro. Deus te abençoe. Deus te guarde. Shalom Ubraha.